Pronto. Então, vamos iniciar com o conteúdo, tá certo? De probabilidade e estatística. Esse conteúdo está aí no livro de vocês, entre as páginas 107 e 117, é o último capítulo do livro de vocês, volume 3. Tá bom? Então, na verdade, a questão de probabilidade é um conteúdo que eu já trabalhei, inclusive, com vocês lá nas aulas do preparatório, tá certo? Então, probabilidades são as chances de algo vir a acontecer. Não é algo certo, são as chances que algo possa vir a acontecer. Então, sabemos que, por exemplo, é trabalhado muito a probabilidade em alguns jogos. Então, se eu vou, por exemplo, fazer um jogo de loteria, então ali eu vou colocar alguns números prováveis de um sorteio, mas não são números certos que serão sorteados, é alguns números prováveis. Então, vamos aprender a como calcular essa probabilidade, tá certo? Então, a probabilidade ela é uma razão entre o número de elementos de um evento e o número de elementos do espaço amostral. Então, o evento nós iremos ver que é aquilo que eu quero que aconteça, tá certo? E o espaço amostral são todas as chances possíveis que podem acontecer. Então, nós vamos ver como se calcular, tá certo? Essa porcentagem, probabilidade. Onde a probabilidade ela poderá ser encontrada através de uma razão, ou através de um número decimal, ou através de uma porcentagem. Iremos ver também a estatística, onde vocês sabem que a estatística ela é uma parte da matemática, que irá tratar de quê? Da pesquisa, tá certo? E o que seria pesquisa? A pesquisa é a descoberta de novos conhecimentos. Onde, para se fazer uma pesquisa, é necessário se fazer um planejamento, é necessário se ter um objetivo para a pesquisa. Então, nós iremos ver mais adiante que, para se fazer uma pesquisa, eu tenho que saber o que eu vou pesquisar, elaborar um problema para aquela minha temática, tá certo? Eu tenho que saber um tema, elaborar um problema para aquela temática. Logo em seguida, eu tenho que ir em busca de informações, da informação que eu desejo encontrar, tá certo? Então, essa busca de informações, nós iremos ver que ela é chamada de coleta de dados. Mas para coletar esses dados, nós iremos ver que é necessário um público-alvo. E esse público-alvo são as pessoas que irão participar da minha pesquisa, tá certo? Depois que esses resultados eles são coletados, eles serão organizados em tabelas e gráficos, onde, de acordo com o tipo de pesquisa, então nós iremos ver qual gráfico que mais se adequa àquela pesquisa. E depois nós iremos tirar a conclusão da pesquisa. Na verdade, se realmente aquela pesquisa ela atingiu o meu objetivo, se realmente eu conseguir, tá certo, adquirir o que eu queria saber com relação a determinado tema, ok? Então, vamos lá para a página 107, probabilidade e estatística. Então, temos assim, capítulo 3. Um grupo de estudantes, tá bom? Optou por um destino já bastante conhecido entre os intercambistas, a Austrália. Então, para agregar ao ensino, as diversas atividades que o país oferece, eles decidiram escolher eu acho que tem Active, enfim, isso aí é um programa que oferece essa diversidade procurada por eles. Então, em meio a tantas opções de programações oferecidas, o estudo da probabilidade nos ajuda a entender as chances de ocorrência, como falei. Então, a probabilidade é calcular as chances de algo acontecer. Então, aí, as chances de ocorrência de um resultado acontecer. Então, acompanhe as atividades abaixo para conhecer um pouco sobre essas programações e a rica cultura australiana. Então, primeiro, foram apresentadas aos estudantes todas as possibilidades de programas para serem realizadas nesse período de férias. Então, foram 2 programas, A, tá certo? Aí tem esse nomezinho aí, geral, com foco no inglês, tá certo? 5 programas, B, tá certo? Nesse caso, o surf, com foco na prática do surf. Um programa C, tá certo? Que é o tênis, com foco na prática do tênis. 2 programas D, nesse caso, é outro tipo de surf, porque aí é surf camp. Um era surf, o outro é surf camp. Tá bom? Com foco na prática do surf, mais atividades para moldar
prancha. Então, praticar salva-vidas, primeiro, socorros e aprender sobre o ambiente natural dos oceanos e praias. Então, acompanhe as atividades a seguir para entender as possibilidades e escolhas entre os cursos oferecidos aos estudantes, tá bom? Então, preste atenção, porque todas as atividades a seguir serão baseadas nessa tabela. Então, vejam só. Então, de acordo com as informações dadas, complete a tabela acima com todos os programas possíveis para encontrar o espaço amostral. Espaço amostral são todos os resultados possíveis, todos. Por isso que eu coloquei aí nessa tabela, tá bom? Então, aí, identificação. Vocês irão perceber que a identificação aí é o quê? Nós temos A, tá certo? Aí tem aqui, né? Sei lá, programa. Nesse caso, geral. O primeiro é geral, ó. São dois programas A, tá certo? Geral. Então, aí vocês colocarem geral. E aí o foco é em quê? Inglês. Tá bom? Aí depois diz o quê? Cinco programas B. Cinco programas B. Nesse caso aí, cinco programas B, o surf, onde o foco é o surf. O C, aí tem aí que é o tênis, não é isso? Onde o foco é o tênis. O D é o surf camp, onde o foco é o surf. Aí depois ele começou a repetir. Por que ele começou a repetir? Porque se vocês observarem, esse programa aí, ó, surf camp são dois programas. Então o D repetiu duas vezes. Aí o A repetiu novamente porque ele poderia ter colocado na sequência, né? Mas aí ele quis colocar dessa forma aí. Aí repetiu o A novamente, porque o A são dois programas A. Aí repetiu o A novamente da mesma forma que foi na segunda linha. Aí, no caso, repetiu B, mas quantas vezes? Mais quatro vezes. Porque no programa B são cinco. Estão vendo aí? No texto tem cinco programas B. Estão vendo aqui, ó? Cinco programas B, tá bom? Então, por isso que tem aqui, ó, rapidinho, viu, Aline? Tem aqui dois, três, quatro, cinco. O A são dois, ó. Por isso que aqui tem dois, ó. Dois. Mas poderia ter colocado na ordem, ficaria bem melhor, tá certo? Mas aí, deixa dessa forma mesmo. O B, cinco. O D são quantos? Dois, ó. Dois programas D. E o C só foi um, não foi? Foi. Tá bom? Então, para completar essa tabela, alguma dúvida? Pessoal aí de casa? Não. Pessoal aí de casa, tem alguém copiando? Não. Eu tô copiando, Karine. Pronto, vou esperar um pouquinho, tá? Vai, Gabriel. Tá. Se eu ficar sentado, acho que é melhor para vocês, porque eu não fico na frente, né? Pronto, Karine, pode mudar. Pronto. Tem mais alguém? Peraí, Karine, que eu tô copiando a última coluna. Tá Peraí. bom, tá bom. Vocês estão vendo o controle por aqui? Desligo um, é? Pronto. Aumentei um, tá bom? Pronto, Pessoal de terminei. casa, deixa eu ver se alguém falou aqui. Terminei também, Karine, pode tirar. Pronto. Quem ainda está copiando, falem aí, por favor. Se não tiverem, eu vou passar. De Não, tira casa. não. Está copiando, Disponível ainda? Pode passar. Sim. Pronto. Quem não está, ou melhor, quem está copiando, falem. Que aí eu espero um pouquinho. Gente, faz silêncio aí, pessoal da sala. Tem mais ninguém não, né? De casa copiando. Vou passar, tá? Tem pessoal aqui na sala ainda copiando. Então, eu vou passar o slide, aí vocês aproveitam e vão fazendo logo, tá certo?
Pronto, vamos fazendo logo aí. E daqui a pouco eu vou explicar. Gente, vocês poderiam fazer o seguinte: o A, né, duas vezes. Aí vocês iriam colocar só A, B, C e D, uma única vez de cada, e depois iriam repetir. Vocês iriam observar quantas vezes é o A, quantas vezes é o B. Vai ficar mais fácil. Adiante aí, pessoal, vocês. Eu acho que essa porque tá passando. Aí você tá gravando essa parte que tá sem fazer nada. Tem não, como tem não. Pronto, Karine. É sério? Ai, pronto, não, que eu tô copiando. Tá. Olha, É mais continuando, fácil vocês pessoal. tirar print. Yasmin, cala a Rapidinho. boca. Rapidinho. Alguém de casa quer falar alguma coisa? É? É melhor eles tirarem print, Karine. Manda eles tirar print, Não. pode ficar com Tá muito bom. tempo. Vocês vão fazer o que vocês acharem melhor. Vocês só continuar para não perder tempo, tá bom? Presta Tá. atenção. Não tá ruim, não. Acho que é porque é a distância. Se você quiser colocar sua cadeira aqui, pode colocar. Não, tô vendo isso não. Pode. Tu tá enxergando direito? Tá vendo? Olha, letra B, presta atenção. Letra B, gente, presta atenção. Vou ficar aqui já para não atrapalhar vocês, tá certo? Passei sem querer, peraí. Pronto. Tem assim, ó. Considerando as informações do quadro do item anterior, completa o espaço indicado a seguir com o número de elementos do espaço amostral determinado. NU é o número de elementos do espaço amostral. Alguém sabe por que foi 10? Vou só voltar, só para vocês verem. Se vocês contarem aí, tem 10, tá certo? Contando aí, ó. Contando aí, ó. Nesse caso, gente, por favor, se vocês Contando a contarem aqui, ó. tabela toda dá 10, né? Se vocês contarem aqui, tem 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Vocês aqui também, que estão na sala, se vocês contarem aqui, ó. 1, 2, 3, contarem isso aqui tudinho, vai dar 10, tá bom? Pronto. Letra C, tem assim. Lembrem-se que o número de elementos do espaço amostral são todos os resultados possíveis. Aí na letra C, vamos ter assim. Agora, conforme com a situação problema apresentada, temos que determinar os eventos, ou seja, os casos favoráveis, ou seja, aquilo que eu quero que aconteça, tá bom? Os casos favoráveis das possibilidades de algo acontecer obedecendo às mesmas condições. Identifique-as completando os espaços indicados com as características de cada um deles. Então, se vocês voltarem para a tabela, deixa eu só voltar aqui, tá bom? Então, aí, primeiro, ele colocou o E1, evento 1, é chamado de evento. Evento é aquilo que eu quero que aconteça. Evento 1, evento é 2, evento é 3 e evento é 4. Porque são 4 coisas que eu quero que aconteçam. Vocês irão observar. Na verdade, só vocês saberem quantas letras foram colocadas lá. A, B, C e D. Para o A, ele colocou E1, ele colocou o seguinte. Evento é 1. Nesse caso colocou
o inglês, não foi isso? Então, nesse caso, ó, o E1 está sendo referente ao inglês. Então, aí, ó, saiu um programa com foco na prática de inglês. O E2 está representando o B, que é sair, no caso, um programa com foco na prática de surf, tá certo? O E3, que está se baseando no C, que é sair um programa com foco na prática de tênis. Desculpa. E o E4 é sair um programa com foco na prática de... Por que tem dois surf? Porque um é surf normal e o outro é surf camp. Pode observar aqui, ó, que tem aqui, ó, surf camp, tá certo? Aí colocou o asterisco para diferenciar um do outro, porque o outro só é surf, ok? Então, aí essa é a letra C. Na letra D, tem assim: a seguir, considerando as informações do item anterior, complete os espaços indicados com os números de elementos de cada evento identificado. Então, quero saber de vocês, por que N é de número, tá? Porque o número, tá certo, do evento 1 é igual a 2. Quem é que sabe? Porque o A só se repete duas vezes? Isso mesmo, porque o A vai se repetir aqui duas vezes. Porque aqui o número de elementos do E2 foi 5, porque o B vai aparecer 5 vezes, o C, uma, e o D, duas, certo? Então, nesse caso, lembre-se que evento é aquilo que eu quero que aconteça. Letra E. Letra E, já vamos aprender a calcular a probabilidade, tá bom? Então, ó, após ter identificado cada evento da situação problema apresentada e encontrado o número de casos favoráveis correspondentes, complete os espaços indicados para encontrar a razão que representa a probabilidade de ocorrer cada um deles. Então, a probabilidade do evento 1 acontecer será a razão entre o número de elementos do evento 1, que foi 2, ó, observem aqui que foi 2, sobre o número de elementos do espaço amostral. O total não eram 10? Então fica o quê? 2, não é 2 décimos não, tá? Que é razão. Nós iremos 2 está para 10. Aí agora, probabilidade do evento 2 acontecer. Então, no evento 2, nós temos 5 elementos. 5 de quantos o total? De 10. Não é isso? A probabilidade do evento 3 acontecer, veja que o número de elementos do evento 3 é 1, do total, que é 10, fica 1 está para 10, e a probabilidade do evento 4 acontecer, então veja que o número de elementos do evento 4 são 2, está para 10, que é o total. Alguma dúvida aí? Eu posso passar? Pessoal que está em casa, posso passar? Pode. 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 Deixa eu só olhar aqui, porque às vezes tem alunos que não falam. Ok? Então posso passar. Falta quem? Falta só Gabriel Silva, é? Vocês possam passar, né? Vocês de casa, eu vou passando logo, tá? Então vão adiantando aí, vocês. Hã? Eu quero ver pra ser todinho ainda. Posso? Posso? Pronto. É o F. Aí tem assim agora. Eu falei para vocês logo no início, quando eu comecei essa aula, eu falei para vocês que a probabilidade ela pode acontecer de três formas. Ou na forma de razão, que a gente acabou de ver aqui na letra E, ou na forma de número decimal, que é com vírgula, ou na forma de porcentagem, tá certo? Então, na letra B, converse com seu professor e seus colegas de que outras maneiras pode se expressar os resultados obtidos no item anterior. Então, complete o espaço com sua conclusão. Então, por que 0,2? Se vocês dividirem 2 dividido por 10, dá 0,2. Por que 20%? Nesse caso, para transformar o número decimal para porcentagem, teria que ter duas casas decimais. Nesse caso, só tem uma. Aí acrescenta um zero. Acrescentando zero, multiplica 0,20 por 100, que na verdade 0,20 corresponde a 20%. Tá certo? O mesmo vocês fariam
com os demais. Então, por que 0,5? Porque se vocês dividirem 5 dividido por 10, daria 0,5. Multiplica aí por 100, no caso seria que acrescentar um zero, ficaria 0,50, que seria 50%. Por 0,1, e aqui eu tenho 1 está para 10. 1 dividido por 10, 0,1, acrescentaria um zero, ficaria 0,10, que é igual a 10%. E na outra, é igual à primeira, eu tenho aí 0,2, tá certo? Então aí, para transformar esse número decimal para uma porcentagem, vocês teriam que acrescentar um zero, não é isso? Ficaria 0,20, que é igual a 20%. Então, essa aí é bem rapidinho, na 108. Então, a probabilidade de um evento é sempre um número entre 0 e 1. Perceberam que o número decimal, ele nem é menor do que 0, nem é maior do que 1. Sempre foi o quê? 0,2, 0,5, tá certo? 0,1, 0,2. Então, sempre vai ser um número entre 0 e 1, tá certo? E, se quiser representar a porcentagem na forma de porcentagem, essa porcentagem será entre 0% ou 100%, certo? Posso passar, pessoal de casa? Pode. Pode. Pessoal aqui também, né? Posso? Pronto. Segunda questão. Então, temos assim, ó. Depois de passar um bom tempo pensando em todos esses percentuais, a maioria dos jovens já havia feito suas escolhas. Mas, como sempre em todos os grupos existem pessoas que têm mais dificuldade para tomar uma decisão. Por isso, todos eles resolveram que seria feito um sorteio com os programas e assim colocariam um ponto final nessa história. Então, sorteando-se 2 desses programas ao acaso, porque quando a gente trabalha com probabilidade, nós trabalhamos com o acaso. Eu não vou escolher aquele número, vai ser o acaso, eu vou colocar ali, por exemplo, um sorteio onde envolvam bolas. Vamos dizer que as bolas estejam numa urna, eu vou colocar ali minha mão na urna e vou tirar aquela bola ao acaso, sem escolha, tá certo? Então, um de cada vez, com reposição do programa sorteado. Então, qual é a probabilidade de o segundo programa ter foco somente na prática de surf, sabendo que o primeiro programa sorteado teve foco na prática de tênis? Então, na letra A, tem assim, ó. Debata com o seu professor e seus colegas se a ocorrência do evento sair o programa com foco na prática somente de surf, depende da ocorrência ou não do evento sair o programa com foco na prática de tênis. Então, vejam só. Não depende, tá certo? Por que não depende? Pois a reposição do programa retirado na urna do sorteio. Ou seja, quando diz que a reposição, é porque tirou aquela bola, vamos dizer assim, tá certo? Depois, para o próximo sorteio, coloca ela novamente. Então, houve reposição, tá certo? Quando é que não há reposição? Nós podemos citar aquele Pernambuco da Sorte. Ali não é com reposição, porque a bola que é retirada, ela não é colocada novamente na urna. Na verdade, já vai para os próximos sorteios até chegar ali ao ganhador. A bola não será colocada novamente na urna. Então, aí, ó, 2 ou mais eventos, exceção, 2 ou mais eventos, tá bom? São denominados eventos independentes, quando a probabilidade de ocorrer um deles, ele não depende do outro, tá certo? Então, aí, ó, 2 ou mais eventos são denominados eventos independentes quando a probabilidade... Gente, quando a probabilidade de ocorrer um deles não depende de os outros eventos ter ocorrido ou não. Então, aí um evento independente é que, para que algo aconteça, ele não vai depender do outro, tá certo? Se existem 2 eventos separadamente, então não depende um do outro. Então, na letra B vai dizer o seguinte: em concordância com sua conclusão, complete os espaços indicados com a razão que representa a probabilidade solicitadas. Então, nesse caso, quais foram os eventos? Presta atenção para depois não compreenderem, tá certo? Então, quais foram os eventos? Temos 2 eventos. Voltando para a letra A. Quem são os eventos? Saiu o programa com foco na prática de surf,
tá certo? E o outro é sair o programa com foco na prática de tênis. Então, a prática de surf, que é o evento 3. Então, o evento 3 que nós vimos, qual é a razão dele? Né? Um está para 10, aqui, ó, voltando para o evento 3. E o outro foi o evento qual? O evento 2. No evento 2, vocês só irão repetir, tá certo? No evento 2, 5 está para 10. Vocês irão observar aqui, ó. O evento 2, deixa eu só observar aqui, ó. Atenção, gente, aqui, ó. Nessa questão é o evento 3 e o evento 2. Aí vocês iriam botar aqui, ó. O 3 foi 1 está para 10 e o 2 foi 5 está para 10. Só era repetir. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Posso passar? Pode. Pode, Karine. Vamos lá. Gente, por favor, por favor. Presta atenção. Continuando na página 109. Vamos. Página 109. Qual é a probabilidade de o primeiro programa sorteado ter foco na prática somente de surf e o segundo ter foco na prática de tênis? Analisando os resultados encontrados no item anterior, complete os espaços para saber. Então, vocês viram que a probabilidade do evento 3 é 1 está para 10. A gente viu isso no item anterior, tá certo? Era de 1 está para 10. E do evento, vocês poderiam observar aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. Vocês que estão aqui, observando aqui. Aqui tem um evento 2. No evento 2, voltando, vocês vão ver que o evento 2 é de 5 está para 10. Certo? Então, aí, nessa questão já tem para vocês montarem, vocês fariam o quê? 1 está para 10, vezes 5 está para 10. Então, nesse caso, vocês iriam fazer o quê? 1 vezes 5, ficou aí 5. 10 vezes 10, 100. Alguém sabe por que ficou 1 está para 20? Porque simplifica por quanto? Por 5. 5 dividido por 5, 1. 100 dividido por 5, 20. Então, aí, ó, dados dois eventos independentes, foram dados aí 2 eventos. O primeiro evento que foi o foco no surf e o segundo evento que foi o foco no tênis. Então, quando se dá 2 eventos independentes, porque um não depende do outro para acontecer, de um espaço amostral, então a probabilidade de eles ocorrer sucessivamente só é vocês multiplicarem aí a probabilidade de cada um deles, certo? Posso passar? Pode. Pronto. Não esperei, já fui passando. Terceiro, considerando que na atividade anterior podia acontecer de sair novamente o mesmo programa, decidiram mudar um pouco o processo do sorteio. Acompanhe as atividades abaixo. Então, sorteando-se 2 desses programas ao acaso, um de cada vez, sem reposição. Vejam que agora é sem reposição do programa sorteado. Qual é a probabilidade de o segundo programa ser com foco na prática somente do surf, sabendo que o primeiro programa sorteado foi com foco na prática de tênis? Letra A, tem assim agora. Para vocês perceberem, deixa eu ler só essa letra A. Reflita com seu professor e seus colegas se a ocorrência do evento sair o programa com foco na prática somente do surf, depende da ocorrência ou não do evento sair o programa com foco na prática do tênis. Então, aí depende. Por quê? Porque agora é sem reposição, tá certo? E o que a gente viu antes que não depende é com reposição. Então, aí depende, pois não há reposição do programa retirado na urna do sorteio, tá certo? Então, aí 2 ou mais eventos são denominados eventos dependentes, um depende do outro, quando a probabilidade de ocorrer um deles depende de os outros eventos terem ocorrido ou não, tá certo? Letra B. Letra B, siga com sua conclusão e complete os espaços indicados com a razão que representa as probabilidades solicitadas. Então, aí só era vocês repetirem. Essa probabilidade ela já foi montada anteriormente. Então, aí a probabilidade do evento 3 acontecer, então, nesse caso, seria 1 está para 10. E, nesse caso, a probabilidade do evento 2, sabendo que já saiu o evento 3. Então, aí vocês iriam fazer o quê? Presta atenção. Pode.
Para votar? Preste atenção, gente, para eu explicar isso. Quantos elementos, para ver se vocês lembram, quantos elementos tinha o evento 2? Quantos elementos tinha o evento 2? 5. O evento 2 tinha 5. Ou seja, o B não apareceu 5 vezes lá naquela tabela inicialmente. Alguém sabe por que aí ficou 9? Porque não vai repor. Uma vez que na urna, vamos entender dessa forma, para vocês compreenderem melhor. Vamos dizer que na urna tenha 10 bolas, tá certo? Então, para o primeiro sorteio, eu tenho 10 bolas. Tirei uma. Para o segundo sorteio, eu vou ter 10 bolas ainda na urna? Eu terei quantas? 9, tá certo? Como eu quero que saia aí o B só tem 5 bolas. 5 de quantas que estão na urna? Agora, 9. Por isso que ficou 5, está para 9. Na outra, continuou 10. Por quê? Tirou a bola, depois colocou ela de volta. Por isso que aqui, ó, só voltando, ficou 5, está para 10. Por quê? Tirou a primeira bola, tá certo? Das 10. Então, 1 está para 10. E na outra, foi tirar uma bola, levando em consideração que queria que saísse o B. Então, por isso que ficou 5, porque eu tenho 5 bolas B. Tá certo? Então, ficou 10 porque essa bola foi colocada novamente na urna. Tá certo? Já essa aqui é sem reposição. Sem reposição. Uma vez que tirou a bola, ela não é colocada novamente. Então, se eu tiro a primeira bola, eu tenho umas 10. Eu quero que saia ali é o C, né? O evento 3 é o C. Eu quero que saia o C. O C eu só tenho uma bola C na urna, então só tenho uma chance. Uma chance de 10. Agora, de sair agora o B. O B eu tenho 5. 5 de quanto? De 9, porque já foi retirada uma bola. Tá bom? Então aí, letra C agora. Qual é a probabilidade de o primeiro programa associado ter foco na prática somente de surf e o segundo ter foco na prática de tênis? Com os resultados encontrados no item anterior, complete os espaços para saber. Então, aí é o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. Então, qual foi a probabilidade, tá certo? A primeira probabilidade que nós encontramos, 1 está para 10, vezes a segunda probabilidade que nós encontramos, 5 está para 9. Então, só era vocês multiplicarem. Bom, 1 vezes 5. 1 vezes 5. 5. 10 vezes 9. Não. Alguém sabe por que ficou 1 está para 18? Por causa que simplificou. Simplificou por quanto? Por 5. 5 dividido por 5 é 1. 90 dividido por 5 é 18. E eu passei aqui para vocês. Já tenham terminado esse, vocês? Vocês também podem passar, né? Pode. De casa. Pronto. Então, preste atenção agora. Ó. Dados dois eventos dependentes A e B, de um espaço amostral, a probabilidade. Lembrem-se. Se é com reposição, os eventos são independentes. Se é sem reposição, os eventos são dependentes, tá certo? Então, aqui, dados dois eventos dependentes A e B, de um espaço amostral, a probabilidade de eles ocorrerem sucessivamente é dada por probabilidade de A e B é igual a P de A, a leitura é assim, tá? Vezes P de B, onde o P de B somente sabendo que saiu A, tá certo? Então, aí, o P de B terá uma bola menos na urna. Então, na quarta questão, tem assim, em concordância com os resultados obtidos na atividade anterior, qual dos métodos do sorteio, com ou sem reposição, utilizados pelos estudantes, oferece maior chance para os eventos E2 e E3 sem serem contemplados? Para justificar sua resposta, complete o espaço indicado no quadro ao lado. É bem simples, gente. Quando a gente tem ou frações ou razões em que, no caso de razões, os antecedentes são iguais, então a maior é a que tem um menor consequente, tá certo? Porque, assim, em razão, o número de cima é chamado de antecedente, o número de baixo é o consequente. Então, quando os antecedentes são iguais, no caso 1 e 1, a maior razão é aquela que tem um menor consequente, tá certo? Então, o menor é 18, né? Então, 1 está para 18 é maior do que 1 está para 20. Aí vocês vão dizer assim, mas aí está usando o sinal de menor. Sim, analisando,
1 está para 20 é menor do que 1 está para 18. E 1 está para 18 é maior do que 1 está para 20, não é verdade? Então, lembre-se que utilizando as setas, o maior sempre aponta para o menor, tá bom? Vou passar aí. Vamos verificar a sua compreensão. Eu ia deixar aqui para que vocês fizessem essa, mas aí eu coloquei, tá bom? Para poder a gente já finalizar essa parte de probabilidade e estatística. Então, tem assim. Nessa quinta questão. Nessa atividade, sim, essa atividade, deixa eu ler para vocês entenderem. Nessa atividade, você e seus colegas deverão percorrer as 4 estações, amarela, azul, verde e vermelha, seguindo as orientações a seguir. Então, letra A, realize todas as atividades propostas em cada estação. Letra B, anotar as conclusões obtidas em cada estação na tabela. Então, temos aí as estações, amarelo, azul, verde e vermelho, e temos aí as conclusões. Gente, essa seria uma atividade que nós iríamos fazer em grupo, tá certo? Então, nós vamos apenas completar aí os espaços que estão faltando, tá bom? Mas seria uma atividade feita em grupo, onde iríamos dividir justamente em 4 grupos, onde cada grupo seria uma estação, tá bom? Então, aí, ó, a soma das probabilidades de todos os eventos de um espaço amostral é sempre igual a 1 ou 100%, tá certo? Então, sempre a probabilidade vai ser 1 ou 100%, certo? O conectivo, lógico, nós trabalhamos com conectivos, lembram? Ou indica que se deve somar o número de probabilidade da primeira sentença com o número de probabilidade da segunda sentença. Não esqueça de subtrair o número de probabilidades que se repetem. As probabilidades que se repetem teriam que subtrair. Seria uma atividade realmente em grupo. O conectivo lógico I indica que se deve calcular somente a probabilidade dos eventos favoráveis às 2 sentenças. Na estação verde, a interpretação do enunciado faz toda a diferença no cálculo das probabilidades. Por exemplo, o dado ser números diferentes descarta os eventos favoráveis com números iguais. Isso aí quer dizer o seguinte, se eu tenho, por exemplo, um dado, ele tem 6 faces, onde todas elas possuem números diferentes, não é isso? Então, no lançamento de um dado, um único dado, vai acontecer em algum momento de sair. Deixa eu ver. Não, vou colocar o dado, não. Vou colocar bolas em uma urna. Fica mais fácil vocês compreenderem. Imagine que dentro de uma urna eu tenho bolas enumeradas de 1 a 9. Pode acontecer de eu sortear 2 bolas e essas 2 bolas saírem em números iguais? Se dentro daquela urna só tem bolas diferentes, não é verdade? Então não tem como eu ali sortear 2 bolas com números iguais. Então é isso que está dizendo aí, ó. O dado ser números diferentes, então descarta os eventos favoráveis com números iguais. Ok? Vermelho. O enunciado tem expressões importantes. O advérbio de negação, isso aí já vai parte para a Jéssica, né? Vocês sabem que o advérbio de negação é o não. O pronome indefinido que indica ausência, nenhum. E a expressão que indica no mínimo, pelo menos, devem ser analisados criteriosamente. Posso passar, pessoal? Pessoal de casa? Pode. Vamos lá. Por último, converse com seu professor e seus colegas e validem juntos as respostas obtidas em cada uma das estações. Gente, isso aí são números aleatórios que eu coloquei, tá certo? Só para vocês preencherem, porque seria justamente do que seria praticado em sala de aula em grupo, tá bom? Seriam algumas razões que nós iríamos encontrar através da atividade em grupo. Então, aí, eu coloquei algumas que poderiam colocar diferentes também, tá? São razões aleatórias que eu coloquei. Não precisa ser necessariamente iguais aos meus. Só coloquei para não ficar em branco. Não, é porque essa aí seria uma atividade em grupo. Mas aí nós não estamos podendo ainda trabalhar com atividades em grupo, tá certo? Já estamos já quase finalizando a probabilidade para entrar agora em estatística. Então, no meu são 11h40. Vou passar, tá, gente? Coloque aí razões aleatórias, tem que ter razão, tá?
Vamos lá. Ó, integrando com geografia. Então, temos assim, ó, probabilidade de intercâmbio no continente asiático. Então, o hotel em que o grupo de jovens brasileiros estavam hospedados recebia intercambistas do mundo inteiro. Eles perceberam que havia muitos estudantes chineses e ficaram curiosos em saber, eu saía correndo, quais eram alguns dos países asiáticos para os quais poderiam fazer futuramente um próximo intercâmbio. Como o monitor do hotel era um profissional experiente, os estudantes perguntaram a eles quais eram os principais países asiáticos para os quais poderiam fazer intercâmbio. Então, futuramente, cadê? Os quais poderiam fazer intercâmbio futuramente, mas, para não responder diretamente, o monitor os desafiou com charadas e eles teriam de respondê-las corretamente. Isso aí é geografia, tá certo? Então, aí, letra A. Relembrando os seus aprendizados sobre geografia, responda você também. Era para ter ocultado aí e perguntado a vocês. N1, no caso, a charada 1. Qual país representa a maior potência continental industrial da Ásia? Aí, N2. Qual país representa um relevo montanhoso com elevadas quantidades de vulcões, sendo o Monte Fuji, né, a mais alta montanha do país? O rio Ganges, né, é considerado muito importante para um determinado país do continente asiático, por suas águas servirem a todo o povo desse país. Qual país é esse? Então, ó, o 4, de acordo com a pesquisa realizada tem aí essa pesquisa, tá? Em 2019, qual país asiático estava previsto ocupar a quinta posição mundial no ano de 2100 em relação à quantidade de pessoas do país? Pronto? Ainda, Gabriel. B. Oi? Vai logo, vai logo. Olha, letra B tinha assim, ó. Seguindo as respostas obtidas do item anterior, completa a tabela ao lado. E nós iremos completar a tabela, tá certo? Posso. Aí tem assim, ó. A tabela ela é composta por 3 colunas. Tem aí a charada 1, N1, N2, N3 e N4. Os países que foram China, Japão, Índia e Paquistão. Quantidade de pacotes de intercâmbio. Então, aí, essa quantidade, ela nem foi fornecida. Foi de forma aleatória. Deixa eu só voltar aqui para ver. Isso. Mas foi de forma aleatória que ele colocou, tá? Não tem nenhum texto falando desses valores, não. É isso mesmo. Foi de forma aleatória. Então, ó, mas de forma aleatória nós iremos precisar para poder montar, tá certo? Quando eu for de forma aleatória, vocês poderiam ter colocado esses números aí. Eu coloquei 3, 3, 2, 2. Tá certo? Então, aí, de acordo com esses valores que eu coloquei, é que nós iremos responder os demais. Aí tem assim, o monitor informou que para os 2 primeiros países tinham... Eita, desculpa, não tinha lista do segundo, não. É porque pediu para completar a tabela da letra B, eu pensei que foi de forma aleatória, mas na segunda ele disse que era para fazer. Tá bom? Então, o monitor informou que para os 2 primeiros países tinham 3 pacotes. Então, por isso que foi 3, tá? É porque esse livro, e como é que ele manda responder, completar o B, na letra B ele manda completar a tabela, e no segundo é que ele diz o que é que tem que fazer. Aí depois ele diz o seguinte, tinham 3 pacotes, intercâmbio para cada um deles, e para os demais tinha somente 2. Então entenderam porque foi 3, 3, 2, 2, não é isso? Agora a letra A, completa a tabela acima, e em seguida escreva qual é o número de elementos desse espaço amostral determinado. Então, por que foi 10?
mais ou menos. Por causa que, pelo menos pelo que a senhora colocou, 3 mais 3 é 6 e 2 mais 2 é 4. 6 mais 4 é 10. Isso mesmo. 3 mais, foi Edson, não foi? Foi. 3 mais 3 é 6. 6 mais 4, porque 2 mais 2 é 4, né? 10. Então, letra B. Caso os alunos resolvessem realizar um sorteio, qual é a probabilidade de um dos pacotes de intercâmbio terem como destino o país mencionado na charada 2? Na charada 2 tem qual número? 3. 3 de quantos do total? Então, por isso que 3 está para 10 a probabilidade, tá certo? Então, lembre-se que a probabilidade, primeiro eu coloco o que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça é que seja sorteado a charada 2. E quantos elementos temos na charada 2? 3, tá certo? Sobre quem? Sobre o total de tudo que eu tenho. Então, quantas eu vou ter aí? Eu vou ter 10. Então, 3 está para 10. Posso passar? Pessoal de casa? Pode, Pode. Karine. Oi? Pronto. Pode. Pronto, vamos para a estatística, tá certo? Então, estatística, estudo dos gráficos. Então, assim, na estatística nós vamos ter diversos gráficos. Tem os mais importantes, que são aqueles mais utilizados, mas temos diversos. Temos o gráfico de pictograma, que é aquele com objetos e figuras. Temos o gráfico de linha, que é quando nós vamos tratar com algo que envolve intervalo de tempo. Temos o gráfico de barras, o gráfico de barras horizontais e o gráfico de barras verticais. Se forem verticais, podemos chamar também gráfico de colunas, tá certo? Temos o gráfico de setores, que também é chamado, que é aquele no formato de um círculo, que também podemos chamar de gráfico de pizza, entre outros, tá certo? Então, vamos lá. Durante o intercâmbio, o grupo de estudantes chineses se aproximaram do grupo de estudantes brasileiros. Em uma roda de conversa, um dos asiáticos perguntou aos jovens brasileiros quais foram os motivos que os levaram a escolher a Austrália como destino de intercâmbio. Eles lhe disseram que o Brasil tem características muito semelhantes a esse país. Mas será mesmo que os dois países apresentam características semelhantes em tudo? Acompanhe as atividades para descobrir. 1. Reflita com seus colegas sobre quais as características que aproximam esses dois países. Cite pelo menos 3 deles. Isso é uma resposta pessoal, tá certo? Mas eu coloquei aqui algumas sugestões. O que é que se aproxima? Se aproxima o clima, a natureza, a cultura, mas também pode ser citados aí a hospitalidade, o tratamento, né? Um com o outro, o esporte. Então, aí vocês colocam apenas 3, ok? Escolham 3 aí e coloquem apenas 3. Tem aí clima, natureza, cultura, hospitalidade e esporte. Escolham 3. Segundo, atenção. Pronto. Vocês cooperarem, ainda dá tempo, temos ainda 25 minutos, tá? Segundo, buscando mais comparações entre os países, o estudante brasileiro decidiu realizar uma pesquisa e encontrou um dado interessante. Ele descobriu que Brasil e Austrália são os países com grandes contrastes demográficos e econômicos. Então, acesse o quadro de olho na rede, leia a notícia e responda as perguntas abaixo. Isso aí seria uma notícia que depois, em casa, se vocês tiverem a oportunidade, vocês poderão acessar, tá certo? Vamos lá. Aí tem assim, ó. Tudo isso vai estar contido no texto. Então, em casa, quando vocês tiverem a oportunidade, vocês leiam esse texto, porque aí essas questões elas serão respondidas com base nesse texto que vocês irão encontrar lá no que foi sugerido no De Olho na Rede, tá certo? Então, qual é a dimensão territorial da Austrália em quilômetros quadrados? Então, se vocês lerem lá, vai ver que na Austrália a dimensão territorial é de 7,7 milhões de quilômetros quadrados, tá certo? Então, no ano de 2018, qual era a população do país? Então, ó, em 2018, a população era de 25 milhões de habitantes, tá bom? E no Brasil? No Brasil é de 8,6 milhões de quilômetros quadrados e em 2018 a população era de 208 milhões de habitantes, ok? O que isso
quer trazer para o nosso conteúdo? Presta atenção. O que isso quer trazer para o nosso conteúdo? É que estamos trabalhando com pesquisa para vocês realizarem essa atividade e terem que fazer uma pesquisa, tá certo? Tá bem casado, porque como é um sistema novo, entendeu? Aí eu não sei. Pronto, vamos lá, vamos lá. Letra B. Neste ano, você aprendeu a calcular algumas razões especiais. A gente viu isso, tá? Quando estudamos aí razões, nós vimos a densidade demográfica, nós vimos velocidade média, nós vimos também escala. Então, aprendemos a calcular algumas razões especiais. Segundo as respostas obtidas nos itens anterior, calcula a densidade demográfica de cada um desses países. Gente, presta atenção. O que seria a densidade demográfica? Seria o número de habitantes dividido pela área, tá certo? Ok? Então, aí, nessa questão da letra A, foi colocado a área da Austrália e sua população. Do Brasil também. Então, para saber qual seria a densidade demográfica, vocês iriam dividir, no caso da Austrália, iriam dividir 25 milhões, dividido por 7,7 milhões. E iriam encontrar 3,2 habitantes por quilômetro quadrado. No Brasil, mesmo caso, vocês iriam dividir o número de habitantes, 208 milhões de habitantes, dividido por 8,6 milhões de quilômetros quadrados, que seria a área. E iriam encontrar 24,2 habitantes por quilômetro quadrado. Vejam só. Vou falar o que Gabriel está falando aqui, para que fique também para os demais. Sempre eu falo para vocês que as questões que não derem para vocês fazerem no livro, vocês vão fazer aonde? No caderno. Vocês vão colocar lá a data de hoje, vão colocar a página, o número da questão e vão fazer no caderno de vocês. Certo? Letra C. Aborde com seu professor e seus colegas se os resultados calculados nas densidades demográficas coincidiram com as informações apresentadas na notícia. Caso contrário, apresente um argumento como justificativa de que justificativa do que pode ter acontecido. Pronto? Gente, presta atenção. Eu falei para vocês que essas questões seriam respondidas, presta atenção. Falei para vocês que essas questões elas seriam respondidas de acordo com o texto que está lá, para vocês acessarem no De Olho na Rede. Então, aí, a informação da densidade demográfica do Brasil, ela se encontra errada na notícia. É uma notícia que tem lá. Porque a densidade demográfica que acabamos de encontrar é 24,2 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês vão observar que lá na notícia não está esse mesmo valor, tá bom? E um dos motivos pode ser erro de digitação e não revisão da escrita. Pode acontecer, né? O digitado errado e eles não terem observado que tinha aí um erro na escrita. Ok? Aí um tempinho, porque sei tem mais para vocês fazerem, né? Então, agora nós iremos para a página 114. Pronto. Olha, e vejam só. Eu pretendo, né, a 114 e a 115 e a 116. Porque a parte de educação financeira é pessoal, aí vocês vão fazer, tá certo? Essa é a que vai para casa, a parte de educação financeira. Então, aqui tem ainda para a gente concluir aí a 114, a 115 e a 116. Posso passar, pessoal de casa? Pode, Karine. Eu só olhar para ver se alguém falou aqui. Pronto, pessoal de casa, se tiver me copiando aí, me avisem, porque se não tiver, eu já passo. Tem não, né? Ninguém se pronunciou. Então, vou Pode passar. passar, Karine. Ok, Islânia, obrigada. Pronto.
Pessoal de classe, tem alguém ainda? Se fosse. Pronto, Aline. Pronto? Passar, tá? Vamos lá. Terceira questão, tem assim, tem um caderninho aí, provavelmente é uma questão que deverá ser feita no caderno, mas vamos ler. Vejam só. Ao continuar sua pesquisa no mesmo site sugerido pelo quadro de olho na rede, o estudante brasileiro notou uma variação muito grande no produto interno bruto, que é o PIB, entre os países. Então, observe o gráfico a seguir, gente. Coopere, por favor. Aí tem aí, ó, o gráfico, tá certo? Onde temos dois eixos. O eixo vertical, que se refere à variação anual do PIB em porcentagem, e temos o outro eixo, que é o horizontal, que são os anos, tá certo? E esse gráfico trata-se da variação anual do PIB da Austrália e do Brasil de 1990 a 2020. Então, temos aí, ó, o azulzinho escuro é a Austrália, temos aí na legenda, e o laranja é o Brasil, e aqui nós temos a fonte da onde foi tirado esse gráfico, tá certo? Então, aqui, ó, esse gráfico, nós dizemos que ele é um gráfico de colunas, porque nós temos barras na sua forma vertical, e todas elas são paralelas. Então, na letra A, ao analisar o gráfico, quantos pares de colunas é possível identificar? Então, vocês iriam observar aí os pares, iriam contar mesmo quantos pares. Pares são formados por dois, né? Que estão aí juntinhos, quantos pares iriam ter. Então, aí vocês iriam ver que iria existir 31 pares de colunas. Aí pergunta, é uma quantidade par ou uma quantidade ímpar? Uma pergunta bem simples, né? 31 é par ou ímpar? Ímpar. Então, ou seja, uma quantidade ímpar. Letra B. Observando agora o eixo horizontal que está deitado, tá? No gráfico, quantos anos é possível identificar? Vocês iriam contar quantos anos tem aí. Temos aí, ó, 1990, 1992. Então, 16. contando aí, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não é isso? Vamos contarem aqui, ó, pessoal, aqui, ó. Contar esses anos aqui. Quantos anos vão ter, ó? Contando aqui. 1, 2, 3, 4. Iriam ter o quê? 16, tá certo? Então é possível, nesse caso aí diz assim, identificar, né? É possível destacar 16 anos, ou seja, é uma quantidade ímpar ou par, 16. Par. Isso mesmo, então aí é uma quantidade par, bem simples. Letra C. Argumente com seu professor e seus colegas se esse modelo de construção pode gerar uma análise equivocada do gráfico. Então, ó, apesar de não estar errado, esse modelo de gráfico pode gerar confusão durante a análise, devido à ausência da variedade de informações. Porque, vejam só, existem aí informações que estão na parte positiva, outras que estão na parte negativa. Então, aí, por isso que eu coloquei errado. Esse modelo de gráfico, ele pode gerar confusão durante a análise, devido à ausência da paridade, ou seja, de algumas informações. Por exemplo, aqui, deixa eu ver aqui em que ano. Pronto, em 1990, vejam que eu tenho aqui algo positivo e negativo. 1992, novamente. 1993, porque está aqui, ó, tá certo? Entre 1992 e 1900, ok? Vocês também aqui instalam os valores positivos, outros valores negativos. Os que são positivos são os que estão acima de zero. Letra D. De acordo com o gráfico, o Brasil, a recessão do PIB entre 1990 e 2020. Então, quantos períodos de recessão podem ser observados e em quais anos isso aconteceu? Alguém sabe o que seria isso, essa recessão? O que seria o quê, Karine?
Recessão é os que estariam abaixo de zero. Quantos nós temos aqui abaixo de zero? Vamos contar. Tem quantos? Tem 5. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 valores que estão com a barrazinha para baixo. São 5, Tem Karine. 5. Tem Gente, uma contem barrinha comigo aqui. laranja entre 2008 Ó, e 2010. 2, Tá um pouquinho de 3, nada abaixo de zero. 5 é o que está abaixo de zero. Aqui, pessoal de casa, ó, contando os que estão abaixo de zero. Então, de cabeça para baixo, vamos dizer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um pequenininho, né? Não foi contado. Tô vendo aqui, né? É esse mesmo que eu tava falando. São 6, então. Um pequenininho de nada, um pouquinho de nada abaixo de zero. São 6. Pronto, vejam só. Realmente, seriam 6. Coloque aí 6. São 6. São 6. Pessoal de carro também coloca em 6. Aí teria que colocar os anos. Vamos analisar aí que anos foram. 1990 foi o primeiro. 1992. Não é isso? 2009. Deixa eu ver aqui, ó. Agora ele colocou 2009, ó. 2009, só errou no período. 2009, 2015, 2016. Faltou qual? 2017. Não. Vejam só. 1990 tá certo. 1992. Não é isso? Aqui não tá 92, não. Aqui tá 91. Não, tá faltando 91. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo esse azulzinho? Ele não tá no 92, não. Ele tá entre 90 e 92. Então, ele é 91. Tá certo? Não. Esse é 92. Presta atenção, ele tá no 2 aqui, ó. Ó. Tá? Então, ó, consertem aí. Consertem aí. Conserte aí. 6 períodos, 1990, 1992, eles estão certos. 2009, 2015, 2016 e faltou 1991, tá certo? Sem colocar, ele pede, ó, quantos períodos de recessão podem ser observados e quais anos. São todos esses que estão aí, só faltou o 91. É, tá? Só faltou o 91. Pessoal de casa, alguma dúvida com isso que eu modifiquei? Posso passar? Não. Pode. Ok. Se você. Posso passar o pessoal que estão aqui na sala? Posso? Olha que eu quero esses livros atualizados, viu? Isso aqui seria para vocês fazerem, eu só traria a explicação, e aí eu resolvi explicar a vocês colocando as páginas. Então, aí, ó, letra E. Na sua opinião, você adicionaria mais algum elemento ao gráfico ou faria alguma operação nele? Poderia aí adicionar o rótulo de dados, facilitando a visualização das porcentagens em cada coluna. Ou seja, gente, vejam só, não está em porcentagem, ele poderia colocar em cima de cada um deles a porcentagem que representa. Porque aí vocês ficam aí, ó, tentando analisar. Até porque tem uns que não estão certinhos para dizer que é 2%, 4%, tá certo? Então aí, o que poderia colocar seriam esses rótulos, tá bom? Letra F, mas aí é uma questão pessoal. Isso aí foi o que eu achei que eles deveriam fazer. Se vocês acham que não deveria colocar nada, vocês podem colocar não, tá bom? Tanto é que a questão diz o quê? Na sua opinião, tá bom? Letra F. Caso o objetivo do gráfico fosse representar a variação do PIB nesse mesmo intervalo, mas apenas de um dos países, qual seria o gráfico mais recomendado para essa ocasião? Então, vejam só. Lembra que eu falei para vocês que existem vários tipos de gráficos? Esse daí está tratando de anos? Não foi não, é? Olha,
tem 1990, 1992, são anos. Então, sempre que trabalhamos com anos com variação de tempo, podemos utilizar o gráfico de segmentos, tá certo? Então, ó, isso é utilizado, por exemplo, quando se quer saber a variação de chuva, quando se quer saber algo que envolva o tempo. Aí eu posso utilizar aí o gráfico de segmentos, ele seria o mais recomendado. Na letra G, preste atenção, gente, prestem atenção. Na letra G, eu coloquei aí só para vocês verem, porque seria para vocês construírem um gráfico de segmentos, tá certo? Então, ó, letra G. Finalmente representa a variação do PIB de cada um deles, utilizando o gráfico recomendado no item anterior, que é o gráfico de segmentos. Depois converse com seus colegas sobre os contrastes econômicos encontrados no período destacado entre esses dois países. Então, assim, gente, seria para vocês construírem aí, tá bom? Mas só observem, seria para vocês construírem aí esse gráfico de segmentos. Vejam que eles são formados por segmentos de retas. Então, eu coloquei aí o segmento azul se refere ao Brasil e o segmento laranja à Austrália, tá certo? Então, temos aí que colocar o título, que é a variação anual do PIB da Austrália e do Brasil de 1990 a 2020. Vejam que eu coloquei apenas aí um eixo que foi com relação à porcentagem, que é a variação do PIB, tá bom? Posso passar? Pode. Vou esperar um pouquinho aqui. Rapidinho. Já vai dar hora de acabar a aula. Acho que eu vou finalizar. Isso, pronto. Eu vou finalizar, gente. E amanhã a gente continua com a 115 e a 116. Deixa eu só colocar aqui a atividade, tá bom? Para vocês anotarem. Não, essa aí eu faço com vocês, tá bom? Então, ó, anotem aí. A atividade de casa é apenas essa aí, educação financeira, e a 116 e a 117 apenas, tá bom? Essas outras três é que nós iremos fazer em sala de aula, certo? 116 e 117 de casa. Ó, aqui, ó, quem estava copiando ainda de classe. Vou finalizar aqui nossa aula.